Olá, tudo bem? Meu nome é Silvano Dias e sou formado em Filosofia e em Filosofia Clínica, né? O tema que eu me proponho a debater, a discutir hoje, é o tema da autoria da própria existência, ou seja, da própria vida, que pode ser formulado também da seguinte forma, ou seja, em que sentido nós construímos a nossa própria existência por nós mesmos? Será que nós, seres humanos, nós indivíduos, nós pessoas, eu, você, cada um constrói a sua existência, a sua vida independente do outro? Será que é possível isso? Nesse debate de hoje, eu vou trazer dois conceitos para a gente discutir a respeito dessa questão. O primeiro conceito diz respeito a que nós, enquanto indivíduos e seres humanos, nós somos constituídos a partir das nossas relações. Que relações são essas? Nós estabelecemos relações com o mundo, nós estabelecemos as relações com outras pessoas, nós estabelecemos relações com todas as coisas que estão à nossa volta. Ao mesmo tempo, nessas relações, essas coisas, essas pessoas, esse meio em que a gente está se relacionando, ele também exerce uma certa influência sobre a nossa vida. E essa influência sobre a nossa vida, ele também vai nos constituindo. Então, parece que nesse processo de relação com o mundo e com os outros, nós absorvemos muito dos ensinamentos e do conhecimento dos outros e das suas experiências, assim também como nós também doamos muito nessa relação o que há de nós para o outro, ou seja, nós somos constituídos também pelas relações com os outros e nós também nos constituímos. Então, a nossa constituição não é somente em via única. Eu não sou um ser sozinho que me constituo como sujeito, como pessoa. Eu me constituo nessa relação em que eu lido com o outro e também lido com as minhas próprias relações, ou seja, com as influências que esse outro traz sobre a minha própria existência. Por outro lado, nós também vamos discutir o conceito, né? Um conceito que é o conceito de sujeito. E para isso eu preciso trazer aqui, né, vou trazer um filósofo chamado Michel Foucault. Michel Foucault, em suas obras, aponta que o sujeito tem dois sentidos, o conceito de sujeito tem dois sentidos. O primeiro sentido da palavra sujeito é que o sujeito é um sujeito ativo, ou seja, ele promove a sua ação, ele desenvolve as suas ações, ele é capaz de agir e, portanto, nas suas relações, de se constituir a partir dos seus desejos. O ser humano tem desejos internos que o impulsiona a constituir a sua própria existência. No entanto, Foucault também aponta que nós também somos sujeitos assujeitados, nós também nos assujeitamos às condições sociais para nos adaptarmos e, portanto, também captarmos o que há de bom e reorganizarmos internamente para lidar com isso. Então, o ser humano, o sujeito, nesse caso do conceito do Foucault, o Foucault está apresentando o sujeito como um ser das relações, que estabelece essas relações onde ele atua sobre o mundo e sobre as coisas, mas ele também, esse mundo e essas pessoas e essas coisas atuam sobre o sujeito. O sujeito é, ao mesmo tempo, um sujeito ativo e passivo. É um sujeito que é subjetividade, mas é um sujeito também que é um objeto. Então nós temos essas duas grandes dimensões, que o Foucault também vai trabalhar a ideia de ambivalência, ou seja, nós somos ambivalentes. Nós somos essas pessoas que nós estamos sempre constituídos na ambivalência. O que significa isso? Nós somos constituídos de mão dupla, ou seja, nós somos sujeitos e objetos. Nós somos, ao mesmo tempo, sujeitos e, ao mesmo tempo, aceitamos determinadas servidões, né? Até que ponto nós nos submetemos a determinados caprichos dos outros
em função de ganhar algo, né? É importante isso. Mas esse não será o tema da nossa conversa de hoje, poderá ser explorado em outro momento. Mas nós vamos ficar aqui com essa questão. Como nós nos constituímos? Como nós estamos constituindo a nossa existência? Como eu já havia assinalado, né, a ideia de relação, né, o ser humano é o ser de relação. O que significa isso? Significa que nós vamos construindo ou constituindo a nossa existência, o nosso modo de ser, de estar no mundo, a partir das relações que nós estabelecemos. A primeira forma de relação que nós estabelecemos é a nossa relação com o outro, né? Esse outro que o tempo inteiro está ao nosso redor, ele vai também estabelecendo essa relação e vai, até certo momento, até certo ponto, indicando para nós o modo como nós devemos agir e o modo como nós devemos ser no mundo. Por quê? Porque essas pessoas que estão à nossa volta, a gente queira ou não, elas vão elaborar um conceito sobre nós. Elas vão dizer para a gente como que a gente deve agir. Elas vão dizer para a gente se aquilo que nós estamos fazendo está certo ou errado. Elas vão dizer para a gente se a visão delas sobre determinado assunto é boa ou é ruim. Ou seja, ela vai concordar e muitas vezes discordar da gente. Então, nessa relação que nós estabelecemos com as pessoas, nós vamos absorvendo muitas vezes muito dos outros, das coisas que os outros dizem, para a nossa própria existência. Muitas vezes nós até mesmo nos sujeitamos ao outro, olha a ideia aí, né? Nós podemos estar nos sujeitando ao outro quando a gente escolhe um amigo para pedir para ele algum conselho. Então, quando a gente pede um conselho a um amigo, nós estamos nos sujeitando a ele. Nós estamos deixando de nós mesmo construir para nós a nossa referência daquilo que nós queremos fazer, mas nós vamos lá no amigo perguntar para ele, e aí, o que você acha disso? Né? Ou então nós buscamos uma pessoa que a gente confia e a gente estabelece e pergunta para essa pessoa, como você pode me ajudar nisso? Ou seja, a gente vai confiando determinadas situações ao outro e nós vamos absorvendo essas informações que esse outro traz como sendo verdadeiras. E muitas vezes a gente vai agindo mais em função, em alguns momentos, né? Nós vamos agindo mais em função do pensamento dos outros do que do pensamento próprio, né? E é esse misto que nós somos. O tempo inteiro nós estamos fazendo isso. Isso é na minha relação com a minha mãe, né? Muitas vezes eu vou lá conversar com ela, trocar ideias, e muitas vezes eu absorvo a ideia dela, né? E muitas vezes eu absorvo a ideia do meu pai, muitas vezes eu absorvo a ideia da minha professora, dos meus amigos, das pessoas. Ou seja, nessa absorção dessas ideias que estão nos povoando, é assim que a gente vai se constituindo. No entanto, também chega um determinado momento que a gente começa a pensar por si próprio e começa a querer desenvolver o pensamento por si mesmo, ou seja, direcionar a sua própria vida por si mesmo. Mas sempre a gente vai fazendo isso nesse processo da relação. E a gente vai dizendo para o outro o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente prefere. Então, quando a gente vai se autoafirmando e dizendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente prefere, a gente também vai tendo mais autonomia para construir a nossa própria existência. No entanto, essa autonomia não significa rompimento de regras e de relações sociais para estabelecer aquela vontade própria minha em detrimento do outro. Não. Nessa autonomia, eu também vou me fazendo algo que é importante. Eu vou conservando a minha própria existência nesse meio de relação, né? Eu vou conservando a minha própria vida nessa forma de relação. E aí eu vou conservando para mim aquilo que de fato eu sou. Vou garantindo para mim aquilo que de fato eu sou. Para além, né, dessa ideia das relações, né, nós também vamos trazer agora uma reflexão em torno do conceito ou da palavra sujeito, né? Para isso, eu vou recorrer a dois filósofos, Michel Foucault e Merleau-Ponty. Os dois são filósofos franceses.
Michel Foucault vai trabalhar a ideia de sujeito a partir do seu duplo sentido. O que significa isso? O sujeito, para o Michel Foucault, ele está assujeitado às relações que ele estabelece com o outro. Ou seja, em todas as relações que nós estabelecemos com os outros, nós nos sujeitamos e também nós somos sujeitos dessas relações. Esse conceito, o Michel Foucault desenvolveu muito bem na sua obra Vigiar e Punir. Nessa obra, ele aponta bem assim: quando ele estava analisando um sistema prisional, ele vai mostrar bem assim: o guarda, o vigia do presídio, que ao mesmo tempo, lá na sua guarita, ele olha, ele observa os prisioneiros lá no pátio do presídio, ao mesmo tempo que ele vê e observa os prisioneiros, ele é visto pelos prisioneiros. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que ele é visto, que ele vê, ele é visto. Ou seja, as relações que nós estabelecemos com os outros são relações que estabelecem essa dupla significação. Ou seja, nós vemos os outros e ao mesmo tempo somos vistos. Nas nossas relações com os outros, ao mesmo tempo que eu estabeleço um juízo de valor sobre as outras pessoas, essas pessoas também estabelecem um juízo de valor sobre a minha pessoa. Ou seja, eu não sou um sujeito passivo totalmente e também não sou um sujeito totalmente ativo. Eu tenho essa ambivalência. O tempo inteiro eu estou nessa ambivalência, Ou seja, eu sou um sujeito que se constitui pela relação de me sujeitar ao olhar do outro e de olhar o olhar do outro e perceber e dizer algo sobre isso. Merleau-Ponty vai na mesma direção de Michel Foucault, porque o Merleau-Ponty vai dizer assim: o ser humano tem uma relação ambígua. Essa ambiguidade é justamente isso que estabelece a ideia de subjetividade, a ideia de objeto. Nós somos subjetividade, nós somos um desejo latente, interno, somente nosso, mas ao mesmo tempo eu sou um objeto nas relações para com os outros. Então essa ambiguidade que eu estabeleço. Eu sou um sujeito ativo, mas também sou um sujeito passivo. Ou seja, o Merleau-Ponty vai trabalhar com esses processos. Então, como que a gente, então, vai agora compor essa relação? E que sentido a gente pode dizer, então, que nós nos compreendemos e nos constituímos como sujeito? Será que nós somos esses sujeitos sozinhos, essas pessoas sozinhas? Como que nós podemos equacionar isso? Pensa aí, vamos refletindo, vamos relacionando essa forma de pensar a nossa vida com esse modelo de interação e de relação. Será que nós somos autores da nossa própria existência? Diante do que foi dito até aqui, a gente então, como que a gente pode compreender essa reflexão? Nós somos, de fato, autores da nossa própria existência? A primeira resposta é sim. Por que a primeira resposta é sim? Porque nós, internamente, nós somos constituídos também pelos nossos desejos. Internamente, aquilo que nos move enquanto sujeito, enquanto pessoas, enquanto indivíduo, para agir, são os nossos desejos. O que nos impulsiona a ação são os nossos próprios desejos. E aí é interessante entender até que ponto esses desejos estão sendo direcionados para atender a que demanda da minha própria existência. Então, quando a gente está num patamar de estabelecer as relações somente a partir de um processo de exterioridade para atender o desejo do outro, eu estou me sujeitando ao desejo do outro. No entanto, eu também tenho desejos profundos da minha própria existência, que eu preciso entender na minha vida quais são os meus desejos mais profundos que eu tenho da minha própria existência. E quando eu consigo compreender que os meus desejos não são os desejos do outro,
eu começo a me constituir como sujeito dos meus desejos, né? Então é nesse sentido que a gente vai tendo, então, essa relação dos nossos desejos com relação ao outro. Então é muito comum a gente perceber nas clínicas, né, que as pessoas tendem a trabalhar e atender mais os desejos dos outros do que os desejos que estão latentes na sua vida. Ou seja, quais são os meus próprios desejos? Então, quando eu compreendo a minha existência a partir dos meus próprios desejos, quais são os desejos que me mobilizam, eu vou tendo uma vida mais articulada, mais organizada, menos frustrada. E quando eu tenho desejos que somente são para atender os desejos do outro, eu vou tendo muitas vezes um abafamento dos meus desejos. Mas então o que seria então a maestria da vida, né? A vida tem uma maestria, a vida não sou somente eu e os meus desejos, e nem sou somente os outros e os desejos dele, né? A maestria da vida está justamente em entender como eu posso abrir mão em determinado momento dos meus desejos para atender o desejo do outro, e nessa mesma relação como o outro pode abrir mão dos desejos dele para atender os meus desejos. Ou seja, eu preciso dessa relação, né, para compor a minha própria existência. E se o outro, né, resistir a abrir mão dos desejos dele para atender o meu desejo, que eu crie momentos, crie situações para eu desenvolver, para que eu possa desenvolver e realizar de alguma forma os meus desejos. Caso contrário, nós vamos tendo relações complicadas que podem chegar ao processo de patologias, ao processo de doentia, onde as pessoas vão tendo muito mais um controle sobre o outro do que uma relação amorosa. Fica a dica aí, ou seja, como nós conseguimos construir a nossa própria existência. Até que ponto eu construo a minha vida sozinho? Reflita sobre isso, responda isso, deixa a dica no nosso canal. Obrigado.